Quando a dor parece insuportável e a noite sem fim, há uma promessa que nunca falha. Um grito no silêncio, uma oração nas lágrimas, uma esperança acesa na escuridão. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quer saber como? Venha descobrir a força dos salmos e como cada palavra traz uma luz para sua alma aflita. Está pronto para ver o que Deus tem preparado para você? O livro dos Salmos. Canções que ecoam na eternidade. O vento cortante assobiava através das pedras da caverna, como se a própria terra lamentasse. Na penumbra, um homem de olhar cansado afundava os dedos na poeira fria, os lábios sussurrando palavras que ninguém mais ouviria. Seu nome era Davi, um rei sem coroa, um guerreiro sem exército, um fugitivo cujo único escudo era a fé. Ele fechou os olhos. Lá fora, Saul caçava como um animal, mas ali dentro, no silêncio, ele encontrava algo que nenhum trono poderia oferecer. Um espaço sagrado para sua alma falar. Seus medos se tornavam versos. Suas lágrimas, tinta. Sua solidão, canção. O Senhor é minha luz e minha salvação. De quem terei medo? A pergunta ficou suspensa no ar, e ao repeti-la, sentiu seu coração desacelerar. Davi talvez não soubesse, mas naquela noite escura, enquanto rabiscava suas angústias no chão de pedra, estava escrevendo a história de gerações. Palavras que, séculos depois, ainda seriam recitadas por reis e mendigos, sacerdotes e pecadores, mães aflitas e guerreiros prestes a entrar na batalha. E ele não foi o único. Com o tempo, outros se juntaram a esse coro de almas. Salomão, seu filho, o homem mais sábio que já viveu, acrescentaria suas próprias melodias. Não aquelas que nascem do desespero, mas do êxtase da adoração. Em seus salmos, Deus não era apenas refúgio na tormenta, mas também o sol que aquece, o perfume do jardim, a plenitude que preenche tudo. Bendiga o Senhor a minha alma. Não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. O louvor de Salomão subia aos céus como o incenso do templo. E então vieram os filhos de Corá. Os filhos de Corá. Seus antepassados tinham desafiado Moisés. Em um instante aterrador, a terra os engolira. No entanto, das cinzas daquela vergonha, surgiu algo inesperado. Descendentes que transformaram culpa em graça. Eles não se contentaram em apenas existir, mas ergueram cânticos que restauravam, que curavam, que elevavam. A minha alma anseia por ti, ó Deus, como a corça anseia por águas correntes. Os salmos foram sendo reunidos como pedaços de um mosaico divino. Uns falavam de dor, outros de júbilo. Alguns ecoavam o clamor de quem se sente esquecido, enquanto outros exaltavam a grandiosidade de Deus. Mas havia algo em comum em todos eles. Eram profundamente humanos. Não tentavam esconder o medo, a raiva, a confusão. Eram gritos sinceros, rasgados, sem máscaras. E talvez seja por isso que, séculos depois, ainda encontramos neles um espelho para nossas próprias almas. Porque, no fim, quem nunca se sentiu como Davi, encurralado por problemas que parecem inescapáveis? Quem nunca desejou a paz de Salomão, mas encontrou apenas o caos? Quem nunca carregou o peso de uma herança quebrada, como os filhos de Corá, e desejou recomeçar? Os salmos não são apenas antigas canções de um povo distante. São a voz da humanidade sussurrando ao divino, o eco de corações partidos, de mãos erguidas, de olhos que buscam esperança na escuridão. E no meio dessa coletânea de almas, há um salmo que pulsa como um coração batendo no silêncio. Um salmo que fala de proteção em tempos de medo, de abrigo quando tudo desaba. Um salmo que, para muitos, é um escudo invisível contra o mal. O grito silencioso da alma. Salmo 4:08. A fogueira já era só brasa quando ele se deitou sobre o chão de pedras. O vento cortante sussurrava segredos sombrios entre as árvores, e, ao longe, o uivo de lobos rompia o silêncio da noite. Seus dedos, calejados pela guerra, pousaram sobre a empunhadura da espada, mas ele não apertou. Não precisava. Seu coração, ao contrário do mundo ao redor, estava em paz.
Davi fechou os olhos. Atrás das pálpebras desfilavam memórias de batalhas, traições e fugas. O trono de Saul, onde já fora bem-vindo, agora se tornará o epicentro de sua perseguição. Homens armados rondavam as sombras em sua busca, determinados a calá-lo para sempre. Qualquer outro, naquela situação, passaria a noite em claro, com a mente consumida pelo medo. Mas Davi dormia. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. As palavras sussurradas antes de se entregar ao sono não eram um pedido, mas uma certeza. O sono do justo não é ausência de perigos, mas a consciência de que há uma mão invisível sustentando tudo. E Davi sabia disso melhor do que ninguém. Quantas vezes já escapara por um fio? Quantas noites passará ao relento, ouvindo os ruídos de espadas se afiarem contra ele? Ainda assim, sempre havia um novo amanhecer. Sempre havia um novo dia para lutar. O homem que deitava sobre pedras sabia que a verdadeira proteção não vinha de muralhas, nem de exércitos, nem mesmo de sua própria força. Vinha de aquele que guarda sua entrada e sua saída, de dia e de noite. Mas Davi não era o único a encontrar refúgio nesse salmo. Milhares de anos depois, em outro tempo e em outro lugar, uma mãe senta-se na beira da cama de seu filho. Lá fora, a cidade nunca dorme. O barulho dos carros, os gritos distantes, o tilintar de passos apressados sobre o asfalto. O mundo parece perigoso demais para permitir descanso. Ela olha para o pequeno corpo adormecido diante dela e suspira. Quantas vezes seus próprios medos a impediram de dormir? Quantas noites passadas em claro, remoendo problemas, imaginando cenários, temendo o amanhã. Mas naquela noite, ela lembra das palavras de Davi: em paz me deito e logo adormeço. Então, como se estivesse entregando um fardo pesado demais para carregar, ela fecha os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, dorme sem se preocupar com o que virá. O Salmo 4:8 não é um escudo contra dificuldades, mas um lembrete de que não é preciso temê-las. O lobo ainda uiva, os inimigos ainda rondam, as batalhas ainda existem. Mas aquele que confia em Deus não precisa passar a noite em claro. Afinal, o mesmo Deus que guarda os passos de um rei fugitivo também cuida de uma mãe cansada. O mesmo Deus que protege no deserto também vela sobre as cidades. O mesmo Deus que sustenta o universo também vê aquele que se encolhe embaixo das cobertas, tentando encontrar paz. E talvez, no silêncio da noite, uma oração se eleve sem palavras. Um grito mudo de uma alma que anseia por descanso, mas não sabe como encontrá-lo. Mas há um outro salmo, um que fala de proteção mais profunda, um refúgio inabalável, um abrigo que nunca falha. O mar revolto do coração. Salmo 46, 1-3. O vento rugia como um animal enfurecido. As velas do barco estalavam violentamente, chicoteadas pela tempestade impiedosa. A madeira rangia sob a força das ondas, gemendo como se pudesse se partir a qualquer momento. As mãos calejadas de um pescador seguravam com força o timão, enquanto sua mente oscilava entre o medo e a fé. Ele já havia enfrentado muitas tempestades antes. O mar sempre fora seu lar, mas naquela noite parecia um inimigo. A água subia pelos lados da embarcação, invadindo o convés, arrastando cordas e baldes como brinquedos. A cada balanço, era como se o oceano quisesse engolir tudo. O trovão ribombou no céu, iluminando por um instante a expressão aflita do homem. E então, no meio do caos, ele lembrou: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele fechou os olhos e respirou fundo. As águas ainda rugiam, mas algo dentro dele se acalmou. Não era o fim. O mesmo Deus que moldara os mares poderia acalmá-los com uma só palavra. E mesmo que as ondas não parassem, ele estaria ali, forte, presente. Era assim que os antigos confiavam. Davi, escondido nas cavernas, sabia que Deus era um escudo maior que suas espadas. Moisés, diante do Mar Vermelho, viu a fúria das águas se abrir diante do comando divino. Os discípulos,
aterrorizados no meio do mar da Galileia, viram Jesus silenciar a tempestade com uma simples ordem. E esse pescador, um homem comum, precisava se agarrar à mesma verdade. O mundo podia tremer, as águas podiam rugir, mas aquele que se esconde em Deus permanece firme. O barco ainda balançava, mas o medo já não era tão forte. Ele segurou firme a madeira do casco, não apenas para se manter de pé, mas como um gesto involuntário de confiança. O Criador do oceano estava ali, no meio da tormenta. Lá no alto, o céu rasgado por relâmpagos parecia uma pintura de guerra. A tempestade, furiosa, rugia sem descanso. Mas no coração do pescador, a oração se repetia como um mantra invisível. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então, num instante inesperado, a chuva pareceu perder sua força. O vento, antes voraz, foi diminuindo. As ondas ainda estavam agitadas, mas algo havia mudado. Não no mar, mas dentro do homem. Porque às vezes, Deus não acalma a tempestade de fora. Ele acalma primeiro a tempestade dentro de nós. E não era só o pescador que precisava dessa paz. Em outro lugar, em outro tempo, alguém acordava no meio da noite, sufocado pela ansiedade, o coração disparado, os pensamentos tumultuados como um mar em fúria, o medo do futuro, as incertezas, a sensação de estar perdido. Tudo batia contra ele como ondas furiosas. Mas então, como uma âncora lançada ao fundo do oceano, o Salmo 46 vinha à mente. Portanto, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, porque o que se segura na palavra nunca se afoga. E talvez, nesse instante, uma nova oração comece a nascer. Um pedido por abrigo, por descanso. Um sussurro de alma que clama por proteção. E existe um salmo para isso. Um salmo que fala de um refúgio verdadeiro, de asas que cobrem, de um abrigo onde nenhum mal pode tocar. Quando as lágrimas são oração. Salmo 56:8. A casa estava em silêncio, mas dentro dela, uma tempestade rugia. A mulher se encolhia na beira da cama, os joelhos abraçados ao peito, enquanto as lágrimas rolavam silenciosas pelo rosto. Lá fora, a cidade dormia. Os carros passavam distantes, as luzes dos postes projetavam sombras longas pelas ruas desertas. Mas ali, dentro do seu quarto, o mundo parecia pequeno demais para conter a dor que ela carregava. Ela não sabia ao certo quando tudo começou a desmoronar. Talvez tenha sido quando as palavras ferinas a atingiram como lâminas invisíveis. Ou quando a perda inesperada lhe roubou o chão. Talvez tenha sido a solidão que se tornou companheira constante. Aquela presença invisível que pesa sobre os ombros. Ela queria orar, mas as palavras não saíam. Então, o silêncio foi preenchido por algo que há muito tentava ignorar. O som das próprias lágrimas. E foi nesse momento que ela se lembrou. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. O Salmo 56:8 atravessou sua mente como um raio de luz rompendo a escuridão. Deus vê. Ele vê cada gota escorrendo pelo rosto de quem sofre em silêncio. Ele vê o pranto escondido no travesseiro, o soluço abafado para não acordar a casa. Ele vê a dor que ninguém mais percebe, os medos que ninguém compreende. E ele não apenas vê, ele recolhe. Nos tempos antigos, os odres eram recipientes usados para armazenar coisas preciosas: vinho, azeite, água para longas jornadas. Eram feitos para preservar o que não podia ser desperdiçado. E Deus escolheu um odre para guardar lágrimas. A mulher piscou, confusa. Como assim? Para o mundo, lágrimas eram insignificantes, evaporavam no instante em que tocavam o chão. Mas para Deus, eram registros de um coração que clamava sem palavras. Davi sabia disso. O rei que um dia enfrentou gigantes e comandou exércitos também conhecia o peso das noites solitárias, dos momentos em que o medo parecia vencer. O mesmo homem que derrubara Golias já fugira como um condenado, já chorara escondido em cavernas, já sentirá a angústia corroer-lhe a alma. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Davi entendia que cada lágrima era vista, cada dor conhecida, cada suspiro
registrado nos céus. A mulher respirou fundo. Algo dentro dela começava a se aquietar. Do lado de fora da janela, a noite parecia a mesma. Mas, dentro do seu peito, algo mudará. Não porque a dor tivesse sumido, mas porque ela já não precisava carregá-la sozinha. E, talvez, ali mesmo, naquele instante, outras almas ao redor do mundo estivessem fazendo a mesma descoberta. Um pai de joelhos, sem saber como alimentar sua família. Um jovem encarando o vazio, sem respostas para as perguntas que o atormentavam. Uma criança escondida no canto do quarto, sentindo medo sem entender o porquê. Lágrimas que ninguém vê, mas que Deus recolhe. E se Ele guarda cada gota, será que também não teria um propósito para cada dor? Então, como uma brisa suave, um outro salmo sussurra na alma. Um que fala de renovo, de manhãs que nascem depois das noites de pranto. Um salmo que promete que as lágrimas que caem hoje serão transformadas em alegria. O caminho escuro, a luz na estrada. Salmo 119:105. A noite era espessa, como um véu negro estendido sobre a terra. O viajante apertou o cabo de sua lamparina, sentindo o calor fraco da chama dançante. O vento assobiava entre as árvores retorcidas, sussurrando segredos antigos. O chão era traiçoeiro. Raízes saltavam da terra como mãos tentando agarrá-lo. Pedras soltas deslizavam sob seus pés. Ele não sabia exatamente onde estava. A trilha, antes clara sob a luz do dia, havia desaparecido na escuridão. Para trás, apenas sombras. Para frente, o desconhecido. E então, ele murmurou: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A pequena chama iluminava pouco, apenas um passo de cada vez. Não revelava o destino final, nem dissipava toda a escuridão ao redor, mas mostrava o suficiente para continuar. E, às vezes, isso era tudo de que se precisava. A jornada da vida muitas vezes se parecia com aquela estrada escura. Caminhos incertos, decisões difíceis, momentos de medo e dúvida. Quem nunca sentiu que estava andando sem rumo, tateando no desconhecido, sem enxergar o que viria depois? Davi conhecia essa sensação. O homem que escrevera tantas canções para Deus também teve seus dias de trevas. Foi ungido rei enquanto ainda era um menino, mas antes de alcançar o trono, precisou fugir, esconder-se, enfrentar perigos que jamais imaginara. Durante anos, sua vida foi um caminho tortuoso, onde a única certeza que tinha era a promessa de Deus. E a palavra foi sua lâmpada, não um clarão avassalador que dissipava todas as sombras de uma só vez, mas uma luz que lhe mostrava o próximo passo. Assim como a lamparina do viajante, ele continuou andando, guiado pelo pequeno círculo de luz que tremulava à sua frente. Atrás, a escuridão ainda dominava, mas algo dentro dele dizia que, enquanto segurasse aquela chama, não se perderia. Longe dali, em outro tempo, em outra vida, uma mulher senta-se diante de um livro aberto. A sala está na penumbra, iluminada apenas pela luz fraca do abajur. Seu coração carrega uma incerteza que parece grande demais para suportar. Decisões precisam ser tomadas, mas a estrada à frente está coberta por névoas. Ela suspira. Seus olhos descem pelas páginas gastas, e então encontram as palavras que ela já conhecia, mas que, naquela noite, parecem mais vivas do que nunca. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ela não precisa enxergar o fim da estrada. Só precisa confiar que a luz divina sempre revelará o próximo passo. Porque é assim que Deus guia. Moisés teve que dar um passo no Mar Vermelho antes que as águas se abrissem. Abraão teve que deixar sua terra sem saber para onde Deus o levaria. Pedro teve que sair do barco antes de sentir o impossível sob seus pés. A fé não é sobre enxergar tudo, é sobre andar, mesmo quando não se vê. O viajante apertou a lamparina com mais força. A cada passo, a luz se movia com ele, mostrando apenas o suficiente para continuar. Então, no meio da escuridão, ele viu algo à frente. Uma promessa de abrigo, um refúgio no meio da jornada.
algo que ecoava um outro salmo, um que falava de sombra e proteção, de descanso sob asas divinas, de um abrigo seguro que jamais falha. A canção no Vale da Sombra, Salmo 23:04. O vento cortante soprava entre as rochas, trazendo consigo o cheiro de terra úmida e a promessa de perigo. O pastor avançava pela trilha estreita, sua túnica se balançando com o movimento. O rebanho seguia atrás, seus cascos batendo suavemente contra o chão, como um eco de confiança na escuridão. Mas o pastor sabia que o caminho que se estendia diante dele era perigoso, um vale profundo onde a luz mal alcançava o solo. O Vale da Sombra da Morte, como o chamavam. Era ali, entre as paredes escuras da montanha, que os predadores rondavam. Longe, podia-se ouvir o uivo de lobos, o ruído de caçadores espreitando pela noite. Cada sombra parecia esconder um inimigo, e cada passo parecia mais pesado que o anterior. O pastor não sabia o que o esperava, mas ele conhecia a força que o sustentava. Ele olhou para o rebanho, que caminhava com tranquilidade atrás dele, como se o medo fosse algo distante. Mas a escuridão era real, e ela cercava, ameaçava engolir. Ainda assim, o pastor não temia. Ele se aquietou por um momento e, em sua mente, uma verdade se ergueu, clara e firme. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele sentiu sua respiração se acalmar. A escuridão ao redor não poderia tocá-lo, não enquanto a presença divina o envolvesse. A mesma presença que o guiara desde os campos verdes e águas tranquilas, a mesma que cuidara das suas ovelhas, que o levantara quando caíra. E foi nesse vale que ele entendeu algo profundo. O medo não é a ausência de escuridão, mas a confiança em quem caminha ao nosso lado. Lá atrás, o pastor havia visto o amanhecer. O sol nascia e iluminava os campos. As flores abriam suas pétalas e o rebanho pastava livre. Mas a vida não é feita apenas de manhãs douradas. Ela também tem seus vales, aqueles lugares onde a luz parece nunca chegar, onde as sombras parecem tomar conta. E é nesse lugar que o verdadeiro teste da fé acontece. Enquanto o pastor caminhava, seus passos eram suaves, mas seu coração estava firme. Ele sabia que não estava sozinho. Seu cajado, que em outros momentos servirá apenas para guiar, agora era um símbolo de proteção. O Senhor estava com ele, como sempre estivera, e sua presença era mais forte que qualquer sombra. À medida que os passos ecoavam pelo vale, ele começou a cantar baixinho, uma melodia antiga que o acompanhava desde a juventude. Era uma canção de confiança, de certeza. O som da sua voz cortava a noite e afastava o medo. Mesmo quando a escuridão parecia se fechar ao seu redor, a melodia do pastor era como uma luz suave, iluminando os passos, trazendo calma ao rebanho e a si mesmo. Enquanto cantava, ele não se via mais cercado pelas sombras. Ele as via, sim, mas agora eram apenas sombras. Elas podiam se aproximar, mas não poderiam tocar a alma. Porque ali, no coração do vale, o pastor sabia. O maior inimigo não era a escuridão à sua volta, mas a dúvida que tentava invadir sua mente. Mas ele havia aprendido, em outros tempos, que a escuridão não é permanente. Ela passa, assim como a tempestade, e a luz, em sua bondade e misericórdia, sempre retorna. E, enquanto o rebanho se movia, os passos firmes e a canção suave continuavam. Cada passo no vale era uma oração, cada respiração uma afirmação de fé. O pastor caminhava, não com pressa, mas com a confiança de quem sabe que, por mais obscuro o caminho, a presença divina ilumina até os cantos mais sombrios. O vale ainda estava ali, imenso e ameaçador, mas algo se erguia acima dele, algo que, com o tempo, daria passagem a um outro cenário, uma outra paisagem onde a confiança e a luz divina reinariam. O abraço do Pai. Salmo 91:4. A praça estava cheia de rostos desconhecidos, de passos apressados, de conversas que se misturavam como uma onda de sons que ninguém conseguia separar. Ela, uma pequena criança, andava entre as pessoas,
seus olhos grandes e perdidos tentando encontrar algo que lhe fosse familiar. A mão da mãe que antes segurava a sua agora estava distante, e no lugar dela, o mar de estranhos a engolia a cada movimento. O medo começou a crescer dentro dela. O coração batia acelerado, a respiração curta e ofegante. Seus olhos procuravam em cada rosto um traço familiar, mas tudo o que encontrava eram figuras estranhas que passavam apressadas, sem notar o pavor que tomava conta de seu peito. E então, o choro veio. Escapou sem aviso, como uma onda que não podia ser contida. Ela se sentou no chão, as lágrimas escorrendo pelo rosto, cada gota uma manifestação do pânico que agora a dominava. Tudo parecia grande demais, o mundo imenso demais, as pessoas distantes demais. O medo de não ser encontrada se misturava ao medo de ser esquecida. Ela estava sozinha, ou pelo menos pensava que estava. Mas, enquanto o choro ecoava por entre a multidão, algo mágico aconteceu. Braços conhecidos, acolhedores, envolviam-na com suavidade. Era um abraço forte, mas gentil, como o abraço de alguém que sempre soubera onde ela estava, mesmo quando ela se perderá de si mesma. Ela ergueu os olhos e viu o rosto tranquilo de sua mãe, sorrindo com aquele sorriso de quem sempre soubera que, mesmo na escuridão, sempre havia um lugar seguro para encontrar abrigo. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Naquele momento, a criança sentiu uma paz que não sabia que existia. O medo se dissipou, e o coração cansado encontrou descanso. A sensação de estar perdida não se foi, mas agora havia uma certeza. Ela estava em segurança. O abraço da mãe não apenas a envolvia fisicamente, mas lhe dava algo mais profundo, algo que nenhuma multidão poderia roubar. Ela estava protegida, e o mundo, com suas incertezas, não poderia tocar o refúgio seguro dos braços de quem a amava. Era a sensação de que, mesmo nos momentos de desespero, sempre há um lugar onde se pode encontrar segurança. Um lugar onde a dor e o medo se desvanecem diante da proteção incondicional. O Salmo 91:4 fala de um amor ainda maior, mais abrangente, mais profundo. Deus, como aquele abraço, é a proteção que envolve, que acolhe, que dá abrigo onde não há mais portas para bater. Seu amor é o refúgio onde o coração cansado encontra descanso. Como a criança nos braços de sua mãe, todos nós buscamos esse refúgio. Às vezes, nas noites solitárias, nas horas de angústia, nos momentos em que nos sentimos perdidos no meio de uma multidão de problemas, somos convidados a descansar sob as asas de Deus. Ele nos cobre com suas penas, nos envolve com seu amor incondicional e nos oferece um abrigo seguro. Assim como a criança sentiu o toque reconfortante da mãe, nós também podemos sentir a presença de Deus nos envolvendo, nos trazendo de volta ao lugar seguro onde o medo não pode nos alcançar. Esse abraço divino nos lembra que, por mais turbulenta que seja a jornada, sempre há um lugar onde podemos repousar. Enquanto a criança se aninhava nos braços da mãe, uma nova esperança começava a crescer em seu coração, uma esperança que nunca poderia ser apagada. Quando a alma grita por socorro. Salmo 42:5. O rio corria lentamente, refletindo o céu cinza de um dia sem promessas. O homem se aproximou da margem, os pés pesados na terra molhada. Ele olhou para o reflexo da água, como se esperasse encontrar algo além da imagem cansada que ali se mostrava. Os olhos, geralmente vivos, estavam opacos. A boca, que costumava sorrir, agora estava tensa. Ele parecia mais velho do que realmente era, a vida pesando sobre seus ombros como um fardo invisível, mas que, de alguma forma, era mais difícil de carregar do que qualquer carga física. Ele não sabia exatamente o que o havia trazido até ali. Os últimos meses foram uma sequência de tempestades, não de chuva, mas de dificuldades. Sua alma estava desgastada, sua fé parecia frágil, quase quebrada. Ele se sentia como uma folha seca à mercê do vento, à deriva em um mar de dúvidas. Por que estás abatida, ó minha alma? Ele murmurou para si mesmo, e as palavras pareceram tão estranhas quanto o vazio que sentia.
Ele perguntou à sua alma, como se ela pudesse lhe responder, como se algo dentro dele pudesse acordar e devolver a paz que havia perdido. Mas a resposta não vinha. A alma, no entanto, não responde facilmente. Ela grita, mas seu grito é silencioso. Ela se contorce, mas suas dores são difíceis de traduzir em palavras. E ali, naquele momento, o homem não sabia o que mais fazer. O que ele buscava estava distante, escondido nas sombras de suas próprias angústias. E então, no meio daquele silêncio, algo dentro dele se moveu, como se uma voz suave, mas firme, ecoasse nas profundezas de seu ser. Não era uma voz externa, mas uma lembrança, uma verdade que se erguia contra as mentiras da desolação. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Era o Salmo 42, 5, uma mensagem que ele havia lido muitas vezes, mas que agora, naquele momento de desespero, se tornava mais do que palavras em uma página. Ele sentiu algo se acender dentro dele, uma chama fraca, mas real, como uma luz distante que, apesar de frágil, ainda iluminava o caminho. Às vezes, quando a alma está em guerra consigo mesma, quando o peso do cansaço parece insuportável, o maior desafio não é esperar por respostas, mas lembrar a si mesmo o que realmente importa. Lembrar à própria alma que a esperança nunca morre, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Às vezes, a oração não vem em forma de palavras, mas como um simples ato de lembrar, um suspiro de fé que diz: eu não entendo agora, mas eu confio. O homem respirou fundo, os olhos fechados, e por um momento, a água do rio parecia brilhar com um brilho suave, como se o reflexo que ele tanto temia fosse agora uma promessa. Ele não estava sozinho. Ele nunca esteve. Deus estava com ele, mesmo quando as sombras da dúvida pareciam engolir tudo. Ele não tinha todas as respostas. As tempestades ainda estavam lá, assim como a dor, o cansaço e a incerteza. Mas, naquele momento, ele se deu permissão para acreditar novamente. Ele se deu permissão para, pela primeira vez em muito tempo, pregar à sua própria alma. E sua alma, por mais abatida que estivesse, recebeu aquelas palavras como um bálsamo: eu ainda o louvarei. E o homem deu um passo para trás, afastando-se da margem. O rio, que antes parecia um espelho sombrio de sua própria luta, agora parecia apenas um reflexo de algo maior, algo que ele não podia ver com os olhos, mas sentia em cada fibra do seu ser. Ele se virou e, pela primeira vez em dias, sentiu que, talvez, a esperança realmente pudesse florescer de novo. A voz que acalma a tempestade interior. Salmo 107, 29. O mar estava furioso. As ondas se erguiam como gigantes indomáveis, quebrando contra o casco do navio com uma força que parecia querer engolir tudo. O céu, antes claro, agora estava coberto por nuvens negras, e o vento, com sua fúria impiedosa, cortava o rosto dos marinheiros. Eles estavam acostumados ao mar, mas aquele dia parecia diferente. O caos parecia não ter fim, como se a própria natureza estivesse descontrolada, decidida a levar tudo com ela. No convívio do vento, as velas rasgavam, os cabos estouravam, e a água invadia o barco, molhando os homens e tornando tudo ainda mais difícil. O marinheiro, com a barba molhada e os olhos fixos na escuridão à sua frente, sentia seu corpo tenso, seu coração disparado. A sensação de impotência era esmagadora. Uma verdadeira tempestade interior acompanhava o caos exterior. Ele estava à mercê da força bruta da natureza, e a única coisa que ele sabia fazer era tentar manter o controle, tentar não se perder naqueles momentos. Mas como manter a calma quando tudo ao redor grita em desespero? Como resistir ao medo que, com cada onda, parecia se alastrar mais e mais dentro de si? O marinheiro gritou para os outros, tentando dar ordens, mas sua voz se perdeu na gritaria do vento. O barco oscilava perigosamente, e ele sabia que a qualquer momento o mar poderia engolir tudo. A tempestade não estava apenas fora dele, ela havia invadido também sua alma. Ele sentiu o medo se espalhando dentro dele, ameaçando engolir a última centelha de esperança.
foi quando ele ouviu algo estranho. Não era o som do vento, nem o estrondo das ondas. Era uma voz que surgia do fundo de sua alma, um sussurro suave, mas firme. Uma voz que não se importava com a violência da tempestade, que falava com uma autoridade que não podia ser desafiada. Ele acalmou a tempestade e as ondas se aquietaram. A frase ecoou em sua mente, como um mantra, uma lembrança profunda. Era o Salmo 107:29, mas não eram apenas palavras em um livro. Eram palavras vivas, palavras que falavam diretamente ao coração. Ele fechou os olhos por um momento, sem saber se era uma ilusão ou uma verdade que surgia das profundezas. Mas algo dentro dele se acalmou, como se a voz que falava fosse capaz de parar não só o vento, mas também o turbilhão que ele carregava dentro de si. Ele abriu os olhos novamente, e o caos ao seu redor ainda estava presente. Mas, de alguma forma, ele não estava mais sozinho com ele. A tempestade continuava a rugir, mas ele já não sentia o mesmo medo. Havia uma força maior ali, uma presença que o envolvia, que o fazia crer que, por mais forte fosse o vento, por mais altas as ondas, ele não estava à deriva. O marinheiro sentiu algo mudar dentro dele. O pavor havia diminuído. O coração que antes pulsava descontrolado agora se acalmava. Ele ainda estava no meio da tempestade, mas, de alguma forma, ela já não o dominava. Ele sentia a paz se espalhando, como se a calma que vinha de fora fosse também um reflexo da calma que estava agora encontrando dentro de si. Era como se a voz que ele ouvirá tivesse o poder de silenciar o medo, de restaurar a confiança, de trazer de volta a paz que parecia perdida. E, mesmo quando as ondas ainda batiam contra o barco e o vento ainda rugia, o marinheiro sabia que algo havia mudado. O mar, em sua fúria, continuava a se agitar, mas dentro dele, algo mais profundo estava sendo restaurado. A tempestade, antes uma ameaça mortal, agora parecia ser apenas uma prova de que a paz, verdadeira e profunda, não vem da ausência de dificuldades, mas da presença de algo maior, daquele que acalma não apenas os ventos, mas também os corações. E enquanto ele se firmava no convívio daquelas ondas, uma nova perspectiva surgia, como se, finalmente, ele estivesse começando a entender que o poder divino não apenas acalma o exterior, mas traz um sossego que começa dentro de nós. O Cântico da Vitória, Salmo 35. Era uma noite fria. A lua refletia uma luz suave sobre o chão de terra, mas na casa, o calor da dor e da saudade parecia tomar todo o espaço. Uma mãe, com as mãos unidas em oração, estava de joelhos, os olhos marejados, olhando fixamente para o vazio. Ela não entendia por que seu filho, aquele menino que cresceu sob seus olhos, aquele sorriso que ela tanto amava, havia se perdido no mundo. As noites pareciam intermináveis, e, por mais que ela orasse, por mais que suas palavras se perdessem no silêncio, sua alma sentia o peso da distância. O choro dela, cada lágrima que escorria pelo rosto cansado, não parecia ter fim. O vazio em seu coração se tornava cada vez mais profundo, como um poço sem fundo. As orações, uma após a outra, não pareciam ser ouvidas. Ela sabia que Deus ouvia todas as coisas, mas parecia que ele havia se afastado naquele momento de sua dor. Como poderia ter chegado a esse ponto? Como poderia um filho, que ela havia criado com tanto amor, se afastar assim, tão longe? Ela pensou em tantas coisas. Nos momentos de risos e brincadeiras, quando ele ainda corria ao seu redor, quando seus olhos brilhavam com sonhos e inocência. Onde ele estava agora? Quem ele tinha se tornado? E, mais importante, por que ele se afastou? Ela se perguntava se algum dia ele voltaria. Naquela noite, o silêncio da casa parecia intensificar ainda mais sua angústia. O vento sussurrava lá fora, mas dentro dela, um turbilhão de emoções tomava conta de cada pedaço de sua alma. E, ainda assim, ela se lembrava das palavras que um dia ouvirá, talvez de uma amiga, talvez do próprio coração. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aquela promessa, embora distante,
trazia-lhe um consolo que, mesmo sem entender, ela aceitava. Porque o que mais poderia fazer se não confiar, esperar e continuar a orar? Ela não sabia o que o futuro traria. Não sabia quando a dor passaria. Mas naquele momento, ela fez uma escolha: não desistir. Mesmo nas noites mais escuras, ela escolheria acreditar que amanhã traria algo mais. Algo belo, algo restaurador. E, então, algo extraordinário aconteceu. Era uma manhã comum. A luz suave da aurora iluminava as paredes da casa, quando um som familiar invadiu a quietude. Uma batida na porta. Era o tipo de som que ela reconheceria em qualquer lugar. Seu coração pulou dentro do peito. Com mãos trêmulas e uma oração silenciosa nos lábios, ela se levantou e caminhou até a porta. Quando ela abriu, lá estava ele, o filho que ela temia ter perdido para sempre, com os olhos mais maduros, mas ainda assim, seu filho. Ele não disse muito naquele momento. Não precisou. O abraço deles foi suficiente. O peso daquelas noites de lágrimas, de orações não respondidas, parecia se dissipar naquele único gesto. Ele estava em casa. Ele havia voltado. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Naquele instante, a verdade do Salmo 35 se tornou real. A dor não tem a palavra final. O desespero não é o fim da história. Mesmo nas noites mais longas, quando as lágrimas parecem não ter fim, quando a dor parece permanente, Deus está escrevendo uma história maior, uma história que Ele ainda está criando. E essa história, a história de amor, restauração e vitória, não está escrita no sofrimento, mas na promessa de que a alegria virá. Ela abraçou seu filho com mais força, com um amor que transbordava, uma paz que ela não sentia há muito tempo. A dor estava ali, mas agora, ela estava sendo superada pela alegria do reencontro. Eles tinham vencido, o amanhecer havia chegado, e com ele, o cântico da vitória. Enquanto o sol se erguia, trazendo um novo dia, ela sabia que cada lágrima que ela derramara, cada noite de angústia, havia valido a pena. Pois agora, ao lado de seu filho, ela compreendia a verdade mais profunda. A dor não é o fim, e a vitória sempre segue o inverno da alma. Eu espero que essas palavras tenham tocado o seu coração e lembrado você de que, não importa a tempestade ou o vale em que você esteja, sempre há uma promessa de paz e vitória em Deus. Se esse vídeo trouxe conforto, curta, compartilhe e deixe seu comentário aqui embaixo. Quero saber como os salmos têm impactado sua vida. E se você ainda não se inscreveu, não perca a oportunidade de fazer parte dessa jornada de fé. Aqui, temos muitos outros vídeos cheios de esperança e palavras que podem transformar o seu dia. Aproveite e explore nosso canal. Que Deus abençoe cada passo que você der, e até o próximo vídeo.